Está entendendo? As estatísticas religiosas que diziam assim que nós no Brasil, nos últimos 35 anos, perdemos 30 pontos percentuais. Primeira vez que o Papa veio ao Brasil, nós éramos quase 95% de católicos. Quase 95% de católicos. 1980, entendeu? Quando o Papa veio a primeira vez no Brasil. Hoje, 32 anos depois, nós somos pouco mais de 65% de católicos. Pouco mais de 65%. Como detalhe, antes, em 1980, éramos 95% e a maior parte ia à missa. A maior parte, quer dizer, mais da metade, ia à missa. Hoje nós somos pouco mais de 65%, com um detalhe assustador. Dessa totalidade de católicos, que dariam em números absolutos mais ou menos uns 32 milhões de católicos, apenas 5% vão à missa. Quer dizer, dentro de 32 milhões de católicos que existem no Brasil, apenas não chega a 7 milhões que vão à missa, né? E destes 7 milhões, entendeu? Que vão à missa, bom, nós sabemos, infelizmente, né? Não é todo mundo que vai à igreja que é convertido, não. Não é todo mundo que ocupa um lugar no banco da igreja que está realmente convertido. Há muitas pessoas que vão à igreja, vão morrer e irão para o inferno. Irão se condenar por quê? Vão à igreja, mas não se convertem. Vão à igreja, mas não mudam de vida. Vão à igreja, mas não absorvem a doutrina de Jesus Cristo. Vão à igreja, mas não colocam em prática aquilo que ele ensinou, entendeu? Então, realmente o quadro é muito difícil. Vamos fazer o quê? Então, cair na desesperança? Cair então no desânimo porque a coisa está muito feia? De maneira alguma. Isso deve fazer crescer em nós o zelo, a responsabilidade, o amor, entendeu? O desejo de contribuir para que de alguma forma este quadro mude, para que de alguma forma as pessoas possam retornar a Deus, para que de alguma forma as pessoas possam reencontrar a graça, a alegria, a paz em Jesus Cristo nosso Senhor. Então São Luís falava desses tempos perigosos que já chegaram. Ele dizia isso, e dizia da alegria dele, da esperança dele que quando fosse reencontrado o tratado da verdadeira devoção, se formasse um grande, um bravo, um valoroso esquadrão de soldados que realmente combatessem pelos interesses de Deus e da Santíssima Virgem. Meus amados irmãos, esses tempos chegaram. O tratado foi escrito em 1712, o demônio o escondeu durante 130 anos. Deus não permitiu o demônio destruí-lo, porque a intenção dele era destruí-lo, evidentemente, destruir o tratado. Por que o demônio teve tanto ódio deste livro? Por que o demônio teve tanto ódio deste escrito, pequeno escrito? Por quê? Por causa da profecia. Por causa da profecia. Lembram-se da profecia? Lá em Gênesis, o Padre Paulo Ricardo citava hoje, em Gênesis 3,15, aonde Deus, depois do pecado do homem, serpente que foi o castigo mais duro, quando Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, ela, a mulher com a sua descendência, te esmagará a cabeça, e tu, serpente, armarás ciladas contra o seu calcanhar. A tradução da Bíblia Ave Maria não é boa. Essa tradução desse trecho, aqui está escrito assim, na Bíblia Ave Maria, em Gênesis 3,15, está escrito assim: ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Não é ferir não, entendeu? É muito mais do que isso. A tradução do original, que é hebraico, quando se refere da ação da mulher contra a serpente, significa esmagar, entendeu? Esmagar a cabeça da serpente. E quando se trata da ação da serpente contra a mulher, não é ferir, mas armar ciladas. Por que não é ferir? Porque o demônio não tem acesso a Nossa Senhora, entende? O demônio nunca a atingiu porque ela é imaculada, entendeu? Imaculada, nunca teve pecado. Todos nós aqui, sem exceção, já tivemos partes com o diabo, sabia? Eu não, sim teve. Quando você pecou, entendeu? Quando nós nascemos já com o pecado, entende? Quando fomos batizados, o pecado foi lavado e nós fomos colocados no coração de Deus. Nós fomos colocados como participantes, como diz São Pedro, participantes da natureza divina. Ou seja, nós fomos enxertados em Deus quando nós recebemos o batismo. Mas depois que a gente começa a entender as coisas, começa a fazer uso da razão, lá pelos 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos, começa a entender as coisas, começa a saber o que é certo e errado. Quando nós fazemos opção pelo mal, nós estamos então ali fazendo, em certo sentido, um pacto com o diabo, entendeu? Nós estamos, em certo sentido, aderindo à vontade da serpente. Nós estamos repetindo aquela atitude infeliz de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e obedeceram à serpente, entendeu? Então o que acontece?
Prestem bem atenção. Prestem muita atenção. A profecia diz o seguinte, que a mulher e a sua descendência esmagaria a cabeça da serpente. Entende? Então, aqui está a razão do medo, do pavor de Satanás contra o tratado. Mas o que o tratado tem a ver com a profecia de Gênesis? Tudo. Porque vejam só, aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, o que São Luís Maria Grignon de Montfort, o que ele explica? O que ele ensina? Ele ensina-nos simplesmente que a entrega total a Nossa Senhora, querida por Jesus Cristo, feita por Ele e recomendada, não apenas recomendada, mandada por Ele, né? Então, isto terá como consequência este esmagamento da cabeça da serpente. De que forma? Veja, lá em São João, no capítulo 19, versículo 26. São João capítulo 19, versículo 26. Quando Jesus ele estabelece a maternidade espiritual de Nossa Senhora, quando ele entrega a Maria, olhando para o discípulo amado, olhando para Nossa Senhora, sua mãe, ele diz: mulher, eis aqui o teu filho. E a palavra mulher, bem explicava ali o padre Paulo Ricardo na palestra de manhã, entende? A palavra mulher é uma palavra precisa, técnica, porque tantas vezes os protestantes usam isso para poder desdenhar, né, dizendo que, olha, tá vendo? Jesus mesmo não dava muita importância para ela, veja como ele tratava, etc, né? E até muitos católicos, por falta de formação, por falta de conhecimento, se sentem mal com aquela expressão. A maior parte das pessoas, né, achariam muito melhor, muito mais bonitinho, se Jesus tivesse dito assim: mamãe, eis aqui o teu filho, né? Mãezinha, eis aqui o teu filho. Mãinha, eis aqui o teu filho, né? Parece que seria mais bonito, né? Seria uma expressão mais carinhosa, mais terna, etc. Né? Nós, tantas vezes em nosso raciocínio, pensamos assim: mas por que Jesus falou mulher? Né? Por que não falou mamãe, mãe querida, eis aqui o teu filho? Porque Jesus, nenhuma palavra de Nosso Senhor é em vão. As palavras de Nosso Senhor, todas elas têm um significado, têm uma razão de ser. Quando ele usa o termo mulher, é um termo preciso, para poder fazer lembrar que esta mulher, a sua mãe, entendeu? É aquela que foi prevista lá em Gênesis, que com a sua descendência, quer dizer, ele, juntamente com aqueles que ela educaria, que ela receberia como filhos, entendeu? Esta mulher, junto com a sua descendência, esmagaria. Ele quer fazer recordar que a sua mãe santíssima é aquela mulher, entendeu? Por isso ele usa esta expressão. Então a expressão, ela é exata, ela é precisa, não poderia ser outra, porque ninguém pensasse de modo diferente, entendeu? Para que ninguém pensasse de modo diferente daquele que o Senhor havia estabelecido. Portanto, aí está o pavor de Satanás, aí está a razão do medo, entendeu? De todo este medo que o inferno teve ao ver escrito o Tratado da Verdadeira Devoção. Porque São Luís Grignon de Montfort, ele vai explicar de maneira magistral, simples e profunda, entendeu? Que esta mulher é a Santíssima Virgem e que esta entrega total de nós mesmos a ela, querida e feita pelo próprio Jesus, entendeu? Redundará em nossa santidade de vida. Porque, imagine só, irmãos, Jesus veio ao mundo para quê? Para que Jesus veio ao mundo? Para que Jesus veio ao mundo? Nos salvar. O que é salvar? O que é salvar? O que significa isso? Conduzirmos ao céu, a vida eterna, a felicidade eterna, não é? E de que forma a gente alcança a vida eterna? Qual é a condição para a gente alcançar a vida eterna? Qual é? Existe uma condição. Ou Jesus já morreu por todos, todos já vão salvar. É assim? Não. Vida de santidade. O que a gente precisa para... Santidade. Santidade, é isso. Viver na graça de Deus. E, sobretudo, morrer na graça de Deus. Né? Não vê lá que o padre deu um exemplo do traficante, né? O padre Paulo Ricardo falando, é que ainda lá na UTI, foi lá o padre Paulinho, né? Então, ele estava dando um exemplo só, né? Contando uma parábola, vamos dizer assim. Né? Foi lá e ainda o traficante arrependeu-se toda a sua vida de pecados, de crimes, e enfim, de tantas coisas erradas, e ainda se salvou. Quer dizer, pelo menos viver na graça de Deus, ou pelo menos morrer nela, né? Este é o ingresso para a gente entrar no céu. O que é a graça de Deus? É a presença de Deus em nós, entende? É a vida em comunhão com Deus, é esta amizade, esta união, entende? Com Deus, este permanecer. Veja que o Evangelho de hoje fala isso, né? Permanecer em Deus, estar unido a Ele, estar em comunhão com Ele, entendeu? Viver na graça de Deus é a condição para entrar no céu. Agora, a questão é,
Se Jesus veio para nos salvar, e essa salvação é condicionada a perseverança nesta comunhão com Ele, agora a pergunta que se coloca é o seguinte: o que eu tenho que fazer para perseverar na comunhão com Deus? O que eu tenho que fazer para perseverar na graça de Deus? O que eu tenho que fazer para nunca me separar de Jesus? O que eu tenho que fazer? Renunciar ao pecado. Renunciar ao pecado. Obediência. Em uma palavra, eu tenho que amar a Deus. O amor a Deus é a condição, o amor a Deus é o que me coloca sempre em comunhão com Ele. Agora, muita atenção, porque aqui vem um conceito, aqui vem uma definição na qual muitos tropeçam. O que é amar a Deus? O que é amar a Deus? Amar a Deus não é um sentimento. Amar a Deus não é um sentimento. Amar a Deus não é uma filosofia, uma ideia, uma poesia, uma teoria, seja ela qual for. Amar a Deus é uma atitude. Amar a Deus é uma opção, é uma escolha, entendeu? Amar a Deus é isso. Ou, se querem, vou dar a definição que o próprio Jesus deu. Jesus disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Isto é amar a Deus. O que é amar a Deus, então? Obedecer os seus mandamentos. E quando eu obedeço a Deus, então, eu demonstro o meu amor a Ele. Quando eu faço aquilo que Ele manda, eu estou demonstrando o amor que eu tenho a Ele, entendeu? Foi isso que Ele falou para os apóstolos. Interessante, Ele reuniu os discípulos e disse para eles: vocês serão meus amigos se o quê? Fizerdes o que eu vos mando. Está lá, São Lucas narrando isso em São João também. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, o amor a Deus, a amizade, a comunhão com Deus é condicionada à obediência aos seus mandamentos. Entende? E o que o tratado tem a ver com isso, afinal? Onde é que a gente chega? Olha, veja só. É justamente isso. A entrega que Jesus quis que nós fizéssemos, na verdade, a entrega que Ele já fez de nós a Nossa Senhora, e que precisa da nossa ratificação, a entrega de nós mesmos à Santíssima Virgem, tem como consequência isto. Por que Jesus quis nos entregar a Maria? Qual que é o objetivo final de Jesus Cristo? Ele veio ao mundo para quê? E por que Ele nos entregou a Maria? O que a nossa salvação tem a ver com a entrega total à Nossa Senhora? Qual o paralelo? Lembram-se daquilo que aconteceu nas bodas de Caná? São João, capítulo 2. Lembram-se? Lembram-se da orientação que Nossa Senhora deu aos servos? O que ela disse a eles? Veja só. Veja como Jesus é sábio. Na linguagem de hoje, os jovens diriam: é esperto. Mas, na verdade, sabedoria é muito mais do que esperteza, né? Sabedoria é algo mais profundo, é algo que vem do Espírito. Portanto, como Jesus é sábio, Ele nos entrega a Santíssima Virgem com a finalidade de que ela nos ensine a fazer tudo que Ele mandou. Ou seja, que ela nos ensine, em outras palavras, que ela nos ensine a amá-lo. Porque amar a Deus é o quê? Obediência aos seus mandamentos. Então, Ele nos entrega a Nossa Senhora. Ele faz isto. Não foi o Papa que inventou isso, não. Não foi um santo que começou isso. Não foi um doutor, um teólogo que iniciou a entrega total a Maria, essa devoção, essa consagração a ela. Foi Cristo, entendeu? Nada mais, nada menos do que Ele. Ele mesmo foi quem nos entregou. Por isso que vocês não tenham medo. Não tenham medo de se entregar totalmente a Nossa Senhora. Porque se a Santíssima Virgem fosse um obstáculo, fosse um perigo à nossa união com Cristo, primeiro, Ele não teria vindo ao mundo por meio dela. E jamais Ele teria feito dela nossa mãe. Jamais Ele teria nos entregue aos cuidados dela. Portanto, não tenham medo de se entregarem totalmente a Nossa Senhora. Ela nos ensina a amar a Deus. Ela nos ensina a fazer tudo o que Ele mandou. E desta forma, ela garante que nós vivamos na graça dele. Porque viver na graça significa viver na obediência, viver na observância dos mandamentos. E desta forma, nós vivendo na graça e sobretudo morrendo na graça, alcançaremos o quê? O céu. Então, o objetivo final dessa entrega total à Nossa Senhora é que nós aprendamos com ela a amar a Deus e assim obtenhamos o céu. Aí está a razão do medo de Satanás, esse esmagamento da sua cabeça. Veja o que acontece, como é que na prática a Nossa Senhora, junto com a descendência dela, esmaga a cabeça de Satanás. Cada vez, vejam só, cada vez que Nossa Senhora, orientando-nos a fazer tudo o que Jesus mandou, ela nos mostra a vontade de Deus e nos mostra ali a vontade do mal, a vontade de Satanás, a astúcia, as suas armadilhas, entendeu? Armará ciladas, ele arma ciladas, mas Nossa Senhora identifica as ciladas do demônio, identifica ali a maldade de sua ação e nos leva a rejeitar aquilo, nos leva a dizer não, entendeu? A ação, aquela sedução, aquela tentação do demônio.